No dia 30 de outubro, a Anvisa aprovou uma medida que possibilita a regularização de produtos à base de cannabis. Doutora, por que usar medicamentos à base de cannabis? Existem vários estudos mostrando que pacientes com doenças crônicas, como doenças articulares, neurológicas, dores crônicas associadas ao câncer, se beneficiam de cannabis, né? E o objetivo é proporcionar uma qualidade de vida e um bem-estar para esses animais. Com o uso dessa substância já na medicina humana, há uma busca também, principalmente para os animais de estimação. O uso ele se dá principalmente pelo canabidiol, que é uma substância, um princípio ativo do cannabis, que tem menos efeitos psicoativos e oferece propriedades terapêuticas. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Doutora Andréia Rizieri é médica veterinária e diretora do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Joyce. É um prazer estar participando aqui do canal A Força do Agro. No dia 30 de outubro, a Anvisa aprovou uma medida que possibilita a regularização de produtos à base de cannabis para produtos veterinários. Então, os médicos veterinários poderão prescrever os remédios em receitas especiais a serem retiradas nas farmácias. Doutora, por que usar medicamentos à base de cannabis? Existem vários estudos mostrando que pacientes com doenças crônicas, como doenças articulares, neurológicas, dores crônicas associadas ao câncer, se beneficiam de cannabis, né? E o objetivo é proporcionar uma qualidade de vida e um bem-estar para esses animais. Assim como nos humanos, os animais também acabam tendo muitas doenças parecidas, né, doutora? Como que está hoje o mercado de cannabis no setor veterinário? O mercado de cannabis no setor veterinário, ele tem crescido significativamente. Com o uso dessa substância já na medicina humana, há uma busca também, principalmente para os animais de estimação, né? E o uso ele se dá principalmente pelo canabidiol, que é uma substância, um princípio ativo do cannabis, que tem menos efeitos psicoativos e oferece propriedades terapêuticas. Doutora, e como que se deu aí o processo de regulamentação? A diretoria colegiada da Anvisa, ela aprovou recentemente, né, como você mesmo falou, no dia 30/10, uma medida que possibilita a regularização de produtos à base de cannabis, né? Vale ressaltar que ainda precisa ser regularizado pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, pois todas as prescrições feitas por médico veterinário, principalmente de medicamentos de controle especial, que vai ser o caso do cannabis, precisam ser regulamentados pelo MAPA. Então, como que deve ser implementada aí essa medida? Quanto tempo, mais ou menos, para estar aí no comércio? O Ministério da Agricultura, né, eu entrei em contato com eles para ver se já há uma previsão, não há, né, o primeiro passo já foi dado, que é a Anvisa, né, permitir, e agora, com certeza, o Ministério da Agricultura já está acelerando o processo, né, porque para os médicos veterinários prescreverem, eles precisam, isso é importante falar, eles precisam estar cadastrados junto ao conselho profissional, né, os conselhos regionais. E que medicamentos são esses que serão possibilitados de serem prescritos agora com essa regulamentação da Anvisa e com a autorização do MAPA? Medicamentos à base de cannabis que sejam registrados pela Anvisa já como medicamentos e produtos de uso exclusivo de animal que venham ser regularizados pelo MAPA. Então essas são o que é requerido para que se possa implementar as medidas. E o profissional cadastrado, credenciado no conselho, né, no Conselho Regional? Cadastrado para poder fazer a prescrição através de um receituário especial que é controlado pelo Ministério da Agricultura. Doutor, em que casos, você já colocou aqui um pouquinho no começo, em que casos que a cannabis é utilizada em tratamentos de doenças? A literatura disponível, já existem artigos publicados em revistas conceituadas, já mostra que os animais, como os humanos, eles têm um sistema, né, que chama o sistema endocannabinoide, que são receptores no organismo que interagem com essas substâncias,
né? Então, já existem muitos estudos falando em controle de dor crônica, inflamação, né? Por isso que eu falei no início, doenças articulares, né? Hoje os animais, eles estão envelhecendo, vivendo mais, né? Envelhecendo com uma qualidade de vida melhor. Eles fazem parte, falando aí em animais de estimação, onde o uso é maior, né? Eles estão vivendo mais tempo, com qualidade de vida, e aí doenças como doenças artrite, artroses, que são doenças da idade, elas são mais comuns, né? Outra situação também que pode ser usada é a redução de ansiedade e estresse. Então, aquela ansiedade por separação que alguns cães têm, medo de fogos de artifício, estresse de viagem, seria uma outra possibilidade de uso. A melhora na qualidade de doenças graves, né, como eu tinha falado anteriormente, o câncer, né, a oncologia hoje é uma área da medicina veterinária muito forte, né, hoje se diagnostica mais precocemente, então muitas vezes os animais, além da terapêutica habitual, analgesia, quimioterapia, entre outras, o canabidiol vem para melhorar essa condição, melhorar a qualidade de vida, né? Outra situação também seriam doenças neurológicas crônicas, né? Como é o caso da epilepsia. Então, existem múltiplas indicações terapêuticas para o cannabis. Como aumentou a longevidade do humano, como disse a doutora aqui, também dos pets, né, dos animais de estimação com mais qualidade de vida. E, de fato, como a gente vê animais de estimação com problemas articulares, né, doutora? Sim, é muito comum. Eles vivem mais e essas doenças da geriatria, né, que nós consideramos um paciente geriatra, falando em pets, né, cães e gatos, a partir de 8 anos, né, hoje a gente tem pacientes vivendo 15, 16, 18 anos. Então, associado a isso, essas doenças dos cães e gatos senis aumentam também na casuística dos médicos veterinários. Agora, quais os cuidados aí necessários no tratamento à base de cannabis? Tem algum cuidado especial? Vale lembrar que no ensino tradicional da medicina veterinária, o cannabis ele não entra como ensino de terapêutica tradicional, né? Então é super importante que médicos veterinários, apesar de terem permissão legal agora para prescrever, né, a partir do dia 30/10, eles precisam ter um conhecimento aprofundado sobre a prescrição, né? Porque vai requerer o quê? Doses ajustadas, individualização do tratamento, né? Então, os médicos veterinários precisam ter esse conhecimento para poder fazer as prescrições corretamente, caso a caso e espécie a espécie. Porque a medicina veterinária trabalha com várias espécies, o cão, o gato e outros animais também, né? Inclusive animais de produção. E por que a demora aí na regulamentação? A gente sabe que geralmente é um processo realmente demorado, né? Historicamente, né, é muito recente a inclusão do cannabis como medicamento. Isso aconteceu em 2019, é uma RDC, né, RDC 327/2019, que foi incluído o cannabis pela Anvisa como medicamento. Porque, apesar de pesquisas promissoras, para se incluir um princípio ativo, né? E aí aqui a gente está falando do cannabis como medicamento, precisam de estudos clínicos de comprovação de eficácia, de segurança, né? Então isso demorou esse tempo e agora em 2019 teve essa regulamentação pela Anvisa para humanos, né? E agora mais recente para os animais. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação no ar. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Revista Oeste está prestes a alcançar um marco histórico. Essa introdução do cannabis também nos produtos veterinários. Se nós estimarmos o mercado global, né, do cannabis na medicina veterinária, em 2023 foi estimado milhões de gastos com cannabis, né, no mercado global. Se nós falarmos aqui na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, que já há uma regulamentação favorável e que o país, os Estados Unidos em especial, que tem o maior número de cães e gatos do mundo, e esses animais, como eu falei anteriormente, vivem mais, têm mais cuidados avançados, é um mercado muito promissor. E trazendo agora para o Brasil, né, em especial,
com essa regulamentação, com certeza, com a legislação, com a conscientização, né, com o conhecimento dos médicos veterinários, é um mercado em potencial, né? Até porque nós somos, como os Estados Unidos, um dos maiores números de cães e gatos do mundo. Então, com certeza, é um mercado muito promissor. É uma oportunidade também para o agro. O agro deve se planejar para o aumento também aí na demanda por cannabis, né? Sim, com certeza é uma oportunidade para o agronegócio, né? Vai ter que ter um planejamento, tudo é muito novo, dos empresários do setor, porque as estratégias têm que ser baseadas em pesquisa, em inovação e em regulamentação, né? Então, a regulamentação para a produção também vai ter que vir, né? Se nós pensarmos aí no mercado farmacêutico veterinário nacional, com essa liberação, com essa regulamentação, né? Indústrias farmacêuticas veterinárias vão começar a demandar mais princípio ativo para que sejam feita uma quantidade maior de medicação, né? Então, isso vai aumentar significativamente para o agro a necessidade do que a gente chama de princípio ativo para essas medicações. E a regulamentação é para medicamentos nacionais ou poderão ser utilizados também medicamentos importados? Não, todo medicamento prescrito pelo médico veterinário, ele tem que ter autorização do Ministério da Agricultura. Isso é uma regulamentação nacional. Então, o médico veterinário, ele só pode prescrever um medicamento, sendo ele controlado ou não, e aí a gente está falando, né, de um medicamento controlado, que necessita de uma receita especial, que é controlado pelo MAPA, se ele for liberado pelo MAPA. Então, assim, se é um medicamento importado, mas que passou pelo crivo da Anvisa, que passou pelo crivo e há uma liberação no nosso país, tudo bem, mas tem que ter uma liberação nacional para que possa ser prescrito pelo médico veterinário. Doutora, e a utilização da cannabis seria uma das principais novidades aí agora na indústria farmacêutica veterinária? Sim, eu acho que agora, com a liberação, a indústria farmacêutica vai ter a segurança de produzir medicamentos que são liberados, né? Porque é muito importante salientar que, inclusive, é uma segurança jurídica para o médico veterinário e para a indústria farmacêutica, né? Nós não podemos, enquanto médicos veterinários, prescrever uma medicação que não tem liberação no nosso país, né? Isso, inclusive, é considerado tráfico, né? Então, nós só podemos prescrever medicações liberadas. Então, a indústria farmacêutica, ela não vai investir em um medicamento que não tenha liberação legal, né? No caso da veterinária, pelo Ministério da Agricultura. Até ter essa liberação da Anvisa, o cannabis ele era classificado como lista de substâncias proscritas, né? Ou seja, não pode ser utilizado na medicina veterinária. Então, todo médico veterinário que prescrevesse tratamento com cannabis, com os canabinoides, né, que nós chamamos, ele poderia ser, inclusive, acusado como tráfico de drogas. Então, agora que há essa liberação, né, que o Ministério da Agricultura com certeza se empenhando e já estava se empenhando em fazer as liberações dos produtos, a segurança é maior para o médico veterinário que vai prescrever e a indústria vai ver aí como um bom negócio mesmo, né, para poder estar divulgando no mercado nacional. Então, pelo que nós falamos aqui, esse é o interesse do Brasil, né, com a regulamentação da cannabis para medicamentos, justamente porque já tem estudos que comprovam a eficácia, né, desse produto. E, doutora, falamos muito sobre pets, mas pode ser utilizado também destinado para outros animais, como cavalos, por exemplo? Sim, os estudos publicados, né, tem mais estudos em pets, mas existem, né, alguns estudos já em animais de produção, né, em cavalos, animais de produção. Tudo muito ainda inicial, né, se nós procurarmos em plataformas de pesquisa, né, porque nós, enquanto médicos, nós temos que fazer medicina baseada em evidências, e as evidências estão em artigos publicados, né, em teses de doutorado. Então, quando a gente procura nessa área, a gente tem muitas publicações recentes, né, que é algo muito novo para o nosso país. Mas já há alguns estudos com outras espécies além de cães e gatos. O custo é um custo mais elevado?
Acredito que o custo será mais elevado, né? Até porque precisa aí de matéria-prima, né? O nosso país ele não está habituado a produzir, então tudo isso a gente vai começar a entender daqui para frente, né? O primeiro passo, né? Vale ainda ressaltar que o Conselho Federal ele está muito envolvido, o CFMV, nessa busca dessa liberação, então realmente foi uma conquista para o sistema, né, que é o Conselho Federal, os conselhos regionais. Existe um grupo de estudo já de mais de ano no Conselho Federal, com médicos veterinários especializados na área, né, trazendo aí embasamento científico para que seja liberado o cannabis em medicamentos para medicina veterinária. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você falou aí anos, né? Tudo leva anos, geralmente, ainda mais quando se fala em medicamento, seja para humano, seja para veterinária. Pode-se dizer que é uma conquista aí, né? Depois de muito trabalho, muito estudo, muito esforço. Com certeza, né? Se nós pensarmos muitas vezes a ansiedade, né? Aquela coisa do tutor, do próprio médico veterinário, do produtor, né? Fala, não, eu quero ter a disponibilidade desse produto, mas a ciência é algo que demanda pesquisa, né? Como eu falei anteriormente, a Anvisa ela tem vários protocolos para liberação de medicamentos. Então, precisam ter ensaios clínicos randomizados. Então, são processos de pesquisas que são envolvidas, muito sérios, né, muito controlados e que demandam tempo, para que realmente um medicamento que seja liberado pela Anvisa, seja o homem ou os animais, e aí seja o médico ou o médico veterinário, tenha segurança em prescrever. Por quê? Porque sabe que se foi liberado é porque existem estudos de segurança, de eficácia, porque o medicamento ele não pode ser só eficaz, ele tem que ter uma segurança, né? Quem está prescrevendo e quem está usando tem que ter ciência dos riscos, efeitos colaterais, então isso tudo demanda pesquisa, né? Por isso que o investimento em pesquisa é muito importante também em um produto, em um princípio ativo que é muito novo, né? Que ainda agora está sendo liberado, tem muitos países que ainda não têm a liberação, e o nosso país já contou aí com esse avanço que é a liberação pela Anvisa. E eu gostaria de colocar, como eu falei anteriormente, a importância do Conselho Federal e dos regionais envolvidos, né? Pessoas que entendem do assunto, uma vez que a medicina veterinária é muito ampla, são muitas áreas, então pessoas que de fato entendem sobre o assunto, que fazem parte desses grupos de trabalho, está envolvida nessa busca pela liberação do canabidiol. Isso traz até mais segurança, né, para o setor, para os produtores, para os tutores, saber que o conselho está envolvido, porque quando o conselho concorda, quando o conselho busca, é sinal de mais segurança para todos. E aí, além do conselho, a gente tem o Ministério da Agricultura, né, e Pecuária, que é o MAPA, que é o órgão oficial e regulamentador das medicações para uso veterinário, né? Então agora está nessa fase, né? Agora o MAPA precisa começar a cadastrar medicamentos que possam ser prescritos pelos médicos veterinários. Então são várias entidades envolvidas para que no final, né, o médico veterinário, o tutor, o produtor tenha acesso a esse medicamento com segurança. Doutora, e esse avanço, essa liberação provavelmente tem a ver aí, né, com o aumento da população pet, com o aumento dos cães, dos gatos, como nós já colocamos aqui no começo. O pet hoje ele faz parte da família, né? E o tutor ele busca dar uma qualidade de vida para o animal praticamente como um membro da família, né? Com certeza, né? Os pets hoje, eles são considerados, né, membros da família, né? O cuidado é maior, a expectativa de vida aumentou, né? Então, o pet, ele tem acesso a vacinação, a vermifugação, a dietas de alta qualidade, a diagnósticos preventivos precoces, né? A uma quantidade terapêutica maior e segura, né? Então eles vivem mais, vivem com qualidade, né? Isso tem algumas explicações, as famílias encolheram, né? Existe aí
muitas vezes as famílias não têm filhos, né, humanos, e aí tem o pet como parte da família, mesmo com filhos, né, o pet é considerado hoje um membro da família, sem sombra de dúvida. Falar em pet, eu estou ouvindo alguém chorando aí perto. Não sei se você está na clínica, se está em casa, mas tem alguém chamando atenção aí. Tem. Deu para ouvir? Deu para Eu ouvir. achei que não ia ouvir. Tá aqui. Eu estou em casa agora, mas a minha que está chorando aqui, querendo atenção. Exatamente. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, manda para a gente, o telefone está aqui na sua tela. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas informações. Obrigada, é um prazer nosso. Estamos à disposição aí para estar trazendo um pouquinho de conhecimento, de novidades, tá? Assim que estamos à disposição. Obrigada. O canal está aberto. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.